bandas que não tem como a gente trazer porque está um valor muito alto, mas tem algumas que é bem conhecida, a gente vai entrar em contato essa semana, como Drops, que é uma banda que a gente conhece, né? Gabriela Rocha é outra pessoa que a gente também, muita igreja conhece, não somente as comunidades, mas também as igrejas que estão, tipo a Assembleia de Deus, Presbiteriana, enfim. Essa semana a gente consegue definir, melhor dizendo, essas bandas. Aí a gente vai ficar mais livre para falar mais detalhes sobre a Expo Gospel, amém? Glória a Deus. E eu vou precisar de todos vocês, que a gente vai ter apenas um mês para divulgar pesadamente esse evento. E eu preciso da participação de vocês, nas redes sociais de vocês. E enfim, né, no boca a boca também, a gente falar muito sobre esse evento. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Irmãos, Deus tem mexido comigo muito nesses dias. Na verdade, há muito tempo que Ele tem falado sobre a forma que o sistema tem se organizado e os ataques fortíssimos que as famílias têm sofrido. Tanto é que a gente começou um trabalho com os casais da nossa igreja, mas com o intuito de fortalecer os casais. Obrigado aí, Caleb, foi mal, desculpa aí. A gente iniciou o Conecta 2 com a intenção de fortalecer os casais para que os casamentos continuem consolidados em Deus e não sofra perdas de valores tão importantes, significantes, para que o casamento seja mantido, intacto. A gente vê um número gritante de casais se divorciando. Isso tem nos preocupado também muito. E quando esse número começa a crescer dentro da igreja, é o que nos preocupa mais ainda, porque nós somos a coluna e baluarte da verdade. Nós somos quem recebe instruções diretas da parte de Deus, tá? Então a gente precisa nos manter firmes e diminuir, esse número de divórcios na nossa nação, e não aceitar em hipótese alguma que isso cresça no meio da igreja. Amém ou amém? Glória a Deus. E ontem eu fui convidado a trazer uma palavra breve numa reunião de família, e eu comecei a falar sobre princípios relevantes, importantes, que nutrem a família. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas o que Deus colocou no meu coração para ministrar tem o tema: maior é o que está em nós. E a gente vai saber o que está em nós hoje. Mas antes, eu gostaria de compartilhar com vocês que Deus falou ao meu coração sobre o processo inicial de uma patologia, o processo inicial de uma doença. Segundo a patologia, que é o ramo da medicina que estuda a origem das doenças, as doenças, o processo inicial de uma doença, ela inicia na molécula ou então na célula. Quando o vírus ele entra em uma célula, ele consegue mudar o código genético, ele consegue mudar o DNA, e daí começa a adoecer, ou seja, gerar uma mutação, adoecer aquela célula vai se multiplicar, o processo inicia microscópico, imperceptível, mas com o tempo ele vai crescendo, e o corpo começa a sentir. Existe, é mais ou menos isso. Quem é aqui da área da saúde, me perdoe se eu estiver errado, mas eu sei que uma boa parte do que eu estou falando aqui, eu estou absolutamente correto, tá? Se eu estou falando algo errado, então a ciência está nos transmitindo uma informação errada. Mas geralmente é isso. Existem patologias que o início processual dela inicia nas células. Então, se uma célula adoece, ela vai multiplicar, tende a transferir essa doença para o corpo. Então, quando o seu corpo ele é tomado por uma doença, uma patologia, esse processo se iniciou na célula.
nas moléculas. Amém ou não amém? E começou lá e o corpo sente rapidamente a mudança do DNA. Quando muda o código genético de uma célula, quando muda o DNA de uma célula, significa que aquele corpo se torna estranho, aquela parte se torna estranho, e ela vai crescendo e vai tentando tomar a saúde do seu corpo, mais ou menos assim. Na sociologia, agora entrando um pouco na palavra, nós aprendemos que a família é a célula fundamental da sociedade, sim ou não? Amém ou não amém, Rafinha? Glória a Deus. A família é a célula fundamental da sociedade. Ou seja, se a família adoece, a sociedade tende a adoecer. Se a família de uma cidade é fraca, ô lindão de Jesus, dá glória a Deus aí mesmo, penteca de Jeová. Então, se a família é fraca, nós já sabemos que a sociedade tende a enfraquecer. O diabo, ele concentra as suas forças, os seus ataques constantemente. Ele tem concentrado suas forças e os seus ataques constantemente na família, porque o que ele consegue produzir na família, ele vai conseguir produzir na sociedade. E o que ele quer, na verdade, é o corpo, ele quer a sociedade, ele quer o povão. Mas para ter o povão, ele precisa mudar o código genético da família. Amém ou não amém? Nós aprendemos que deixaremos o nosso pai e a nossa mãe, uniremos as nossas esposas e constituiremos com ela uma só carne. Amém ou não amém? Assim aconteceu o processo comigo e com a minha esposa. Eu deixei meu pai e minha mãe. Não tinha nem pai nem mãe, né, amor? Oh, meu Deus do céu. Deixei a minha casa, meus irmãos, unir-me à minha esposa e com ela fiz uma só carne, constituí uma só carne. Amém ou não amém? Aí Deus, ele vai trazendo instruções para que esse DNA, ou seja, essa composição não sofra nenhum tipo de mudança. Nós temos na Bíblia várias instruções da parte de Deus para manter essa instituição chamada família e casamento intacto, perfeito, para que a sociedade se beneficie com isso. Amém ou não amém? Então, se você como eu, que fiz parte de uma família disfuncional, meu pai se separou da minha mãe foi morar com a minha avó, meus irmãos, 10 irmãos, eu e mais 9 irmãos, ficamos morando em uma casa, né? Isso mostra que o diabo conseguiu entrar nessa célula chamada família Campos e mudar o código genético dela, e mudar o DNA. Amém ou não amém? Filhos sendo cuidado por filhos e não por pais. Então a gente tem aprendido muito sobre isso. Amém ou não amém? Deus, por sua vez, na sua palavra, ele tem nos instruído acerca de visão, missão e valores. Eu só estou dando uma introdução aqui para vocês em relação ao que eu comecei a falar ontem nesse encontro com a família. Mas a palavra ainda não é essa. Eu quero que você só entenda isso, compreenda o que eu vou falar, porque tem muito a ver. Amém ou amém? Deus começou a ministrar meu coração sobre essa mensagem ontem e hoje ele concluiu, tá? Mas eu preciso explicar isso para que vocês entendam. Amém ou amém? Então é na família pautada na palavra de Deus e nos princípios do Senhor que nós recebemos visão da vida, missão e valores. Amém ou amém? É na família estruturada por Deus, orientada por Deus, que eu aprendo valores do cristianismo, valores ou princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Que valores são esses? Lealdade, hombridade, sinceridade, respeito. Esses valores eu aprendo no seio familiar, numa família pautada nos princípios de Deus. Amém ou não amém? Vocês estão entendendo isso? E com esses valores eu vou para a sociedade. Com esses valores, esse cidadão passa a compor a sociedade. Então a minha intenção
criado num lar dessa forma, é transbordar na sociedade esses valores. Eu vou respeitar, eu vou ser leal aos mais velhos, ao meu chefe, aos grupos sociais onde eu estiver inserido. Eu vou levar esses valores comigo, valor que eu aprendi com os meus pais, que por sua vez aprendeu com Deus e a palavra. Amém ou não amém? Vocês estão entendendo isso? Então o diabo, ele sabe contaminar uma sociedade atingindo os casais. Ele sabe contaminar uma sociedade atingindo a família. Se ele consegue mudar os valores dentro de um lar, ele consegue comprometer aquela família e por sua vez a sociedade aonde aquela família está inserida. Como estão entendendo? Diga amém. Por isso, irmãos, eu tenho sim me preocupado, eu e minha esposa, e muito com aquilo que as famílias estão consumindo, porque elas são responsáveis por aquilo que está acontecendo na sociedade. Então, para você ver a saúde das famílias de uma cidade, veja a sociedade. Amém ou não amém? Faz sentido o que eu estou falando? Então vamos olhar para a sociedade. Como ela está composta? Qual a parte cultural da nossa sociedade? Irmãos, a gente vê pessoas amedrontadas, aterrorizadas, pessoas que não saem na rua com medo, se sentindo ameaçadas. Sim ou não? Aonde é a origem disso? Deu para sentir isso? Então nós precisamos, em nome de Jesus, criar uma inexpugnação, que é um estado, uma proteção onde o diabo não pode penetrar, onde ele não pode tocar nem roubar. A inexpugnação é um estado onde nós não podemos ser tocados e nem roubados. Já falei isso aqui, acho que já sei lá quantas vezes eu já falei, muitas vezes aqui. Mas a gente precisa trazer essa inexpugnação. Como? Absorvendo para os nossos lares, para a nossa casa, os princípios de Deus e criando uma proteção para resistir o diabo, para que ele possa fugir de nós. Amém ou não amém? Assim nós conseguimos mudar a sociedade. Como? Mudando as famílias. O diabo, ele tem se concentrado dia e noite em se infiltrar nos lares e ali causar, ou seja, provocar uma mudança de valores, uma escala de valor diferente daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E o que a palavra do Senhor nos ensina? Buscar a Deus em primeiro lugar. Buscar a Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas as famílias estão se preocupando em buscar as coisas desse mundo para depois se entregar a Deus. Isso é uma inversão de valores. E esse valor, irmão, invertido é o que o diabo quer para destruir a sociedade, para acabar com a igreja. E quando eu vejo essa mutação, esse código genético alterado dentro da congregação, dentro da igreja, eu me preocupo. Sim ou não? Eu fico inquieto. O que está acontecendo, Deus? Vamos para cima, amém ou não amém? Glória a Deus. Aí você fala assim: mas bispo, o que tem a ver? Maior é o que está em nós. Essa frase aí está no texto bíblico em 1 João capítulo 4, versículo 4. O apóstolo João, nesse texto, ele estava expondo e confrontando o espírito do anticristo, que está atuando neste sentido que eu acabei de citar. Amém ou não amém? Então a Bíblia diz nessa passagem, versículo 2, versículo 3, versículo 4, que ali nós vemos um confronto ao espírito que opera no sistema, que vem destruindo famílias, que vem acabando com casamentos, que vem gerando divórcios, sabe, irmãos, uma série de outras coisas. Só que quando o apóstolo João, ele traz esse texto para nós, ele fala: olha, vocês podem resistir isso, porque maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. E o que é que está em nós? O Espírito Santo de Deus.
ele se refere ao Espírito Santo de Deus, que é a capacidade, o poder de Deus operando em nós para resistir o diabo e ele fugir de nós. Amém ou não amém? Como estou entendendo? Diga amém. Então a presença do Espírito Santo é que nos traz uma resistência eficaz às obras de Satanás. Amém ou não amém? Sim ou não, irmãos? E bispo, então o Senhor quer dizer que essas famílias cristãs de membros da igreja que estão sofrendo mutações dentro das suas casas não tem o Espírito Santo? Porque não está conseguindo resistir à força que tenta penetrar em suas vidas nesse grupo? É isso, bispo? Não, a resposta vai ser com vocês. Amém ou não amém? Agora o que eu vejo? Mateus capítulo 4. Jesus Cristo, depois de ser batizado, ele é cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo vem sobre ele como na forma de uma pomba, e ele recebe ali o Espírito Santo de Deus, sim ou não? Amém ou não amém? Cheio do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, que conduz as nossas vidas, pega Jesus Cristo e leva ele para o deserto para ser o quê? Tentado. Por quem? Por Satanás. Eu estou falando aqui um modelo de alguém que tem o Espírito Santo, ou seja, a capacidade de resistir o diabo para que ele fuja. Não há resistência contra o diabo que dê certo se não for o Espírito Santo de Deus. Como você está entendendo? Diga amém. Não há resistência suficiente contra Satanás e seus ardis eficiente que não seja o Espírito Santo de Deus. A Jesus Cristo, cheio do Espírito, ele vai para o deserto e ele ali é tentado. Primeira coisa, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é capaz de vencer as tentações. Amém ou amém? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, como Jesus Cristo foi conduzido, é capaz de vencer as tentações. Transforma. Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus Cristo estava ciente de quem ele era. Jesus Cristo sabia de fato quem ele era. Ele precisava mostrar para o diabo que ele era filho de Deus? Então o que ele falou? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Isso é um ensinamento para nós. Amém ou não, meus irmãos? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela vai buscar a palavra de Deus, ela vai buscar o conhecimento, ela vai mergulhar, meditar nas Escrituras dia e noite. Sabe por quê, irmãos? A palavra de Deus é a espada do Espírito. Irmãos, para o Espírito Santo usar essa espada, nós precisamos estar munidos dessa espada, que é a palavra de Deus, irmãos. Mas sabe o que eu estou vendo, Beatriz? Eu estou vendo que muita gente não estão se preparando, não estão se munindo, sabe, com a palavra de Deus, não medita nela dia e noite, e o diabo está vindo com propostas, e as pessoas não estão conseguindo resistir o diabo. Glória a Deus, pode dar glória aí. Está comigo, irmãos, ele está sentindo o poder de Deus. Ele é sensível, ele está sentindo a glória de Deus nesse lugar. Amém ou não amém? Porque eu estou falando de algo que está disponível, que está em nós, que é o Espírito Santo de Deus. E nós estamos perdendo batalhas, porque nós não ativamos esse poder que abate principados, potestades, forças espirituais do mal. Amém ou não amém? Sim ou não? Então Jesus Cristo, ele foi tentado e ele resistiu. Depois o diabo pega ele e leva lá em cima do templo e fala: pula daí, porque está escrito na palavra, já que tu é conhecedor da palavra,
Pula daí. Porque está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Ele vai te acolher. Pula daí. A Jesus também usando a palavra, irmãos. Porque, irmãos, quem conhece, quem é cheio do Espírito Santo de Deus, está munido com a espada que é a palavra de Deus, irmãos, vai resistir, vai esfaquear o capeta, vai cortar a cabeça dele, amém? Vai usar a palavra para corrigir. Ô capeta, você está entendendo errado, você está interpretando errado, você está discernindo errado. Não é assim, não é assim. Não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito, você não viu essa parte não? É quando o diabo vem com argumento, usa a palavra de Deus e você já tem a palavra de Deus. Você já está firmado no texto, no contexto, na semântica, na homilética, na hermenêutica, sei lá. Você está ali, firme na palavra de Deus. Irmãos, nós estamos perdendo. Nós temos duas coisas poderosíssimas em nós, que é o Espírito Santo e a palavra. E estamos perdendo batalhas. Estamos perdendo batalhas tão fáceis. Batalhas tão simples. Você casou? Casei. Quanto tempo? 9 meses. E agora, como é que vocês estão? Estamos divorciando. Mas por quê? Traição. Quem pecou? Não, incompatibilidade de gêneros. É porque isso é no mundo, irmãos. Isso é um argumento do mundo. Isso é o espírito do anticristo. Isso é o espírito do mundo que o apóstolo João está confrontando aqui. Não, isso é incompatibilidade de gênero. O gênero dele ou dela não é compatível com o meu. Você viu isso antes, não? Deus não te mostrou isso antes, não? Ele não revelou isso para vocês, isso não? A palavra que é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos não norteou você nesse dia, nesse momento? Não. Como vocês entenderam, irmãos? Aí Jesus continua ali sendo tentado, o Espírito Santo com ele, e ele aplicando resistência a Satanás, que estava ali tentando ele com tudo. Ele leva depois, ele mostra todo o poder da terra, todas as riquezas, fala: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Sim ou não? Tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Aí Jesus já fala assim: olha, eu estou dando muito assunto para esse caboclo, eu estou dando muito assunto para esse demônio, para trás Satanás, porque somente a Deus adorarás e a Ele servirás. Amém ou não amém? Irmãos, duas coisas que o diabo quer: a sua adoração e o teu serviço. A sua adoração e o teu serviço. Irmãos, ele quer os dois. Eu sei que tem muita gente que adora a Deus no domingo, mas serve o diabo durante a semana. Existem pessoas que estão na igreja levantando as suas mãos com carinha de Padre Marcelo Rossi, que pensa que engana a igreja, mas não engana. É só batindo ali, né? Que está levantando a mão, está chorando, mas lá fora serve o diabo. Jesus, ele vira para o diabo. O que o diabo pediu para ele? Prostrado me adora. Prostrado me adora. Ele falou: não, sai Satanás, porque está escrito: somente a Deus adorarás e a Ele servirás. Eu vou servir a Deus, não é você, diabo. Eu vou dar. O meu serviço vai ser também adoração. O meu ambiente de trabalho, o meu ambiente educacional, meu ambiente acadêmico vai ser aonde eu vou servir o meu Deus. Eu vou pregar a tempo e fora de tempo. Então eu não vou te servir. Porque tem gente que o diabo vê que não, pode ir para a igreja. O diabo até deixa ir para a igreja no domingo, contando que na segunda ele esteja lá batendo ponto.
Irmãos, é duro, né, pastor? Mas quem não tem princípios, quem não entende que a missão de cada um convertido, de cada cristão, é não viver mais, deixar que Cristo viva. A missão é pregar a tempo e fora de tempo. A missão é anunciar o ano aceitável do Senhor, proclamar as boas novas, falar de Jesus para as pessoas. Essa é a sua missão. E isso eu recebo de Deus. Isso eu recebo numa família que está voltada para o Senhor. Como estou entendendo? Diga amém. Ah, bispo, mas a minha família não tem esse princípio, ela não tem se debruçado tanto assim, né? Como é que é isso? A minha também não. Jesus pegou a minha vida e tudo começou através de mim. Claro que a minha irmã, ela foi o primeiro passo a se converter, e depois foi todo mundo se converter. Irmãos, o que eu quero dizer para você, o que eu quero passar para o seu coração nessa noite, em nome de Jesus, entenda isso. Jesus Cristo, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E quando você for ver a trajetória depois de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus, ele não somente venceu o tentador, mas ele, após esse dia, esse momento, ele começou a operar milagres, prodígios, maravilhas. Ele começou a curar enfermos, ressuscitar mortos, sabe, colocar o paralítico para andar, o cego para enxergar, o surdo para ouvir, o mudo para falar. Jesus Cristo fez coisas extraordinárias, poderosas, cheias do Espírito Santo de Deus. Que é esse mesmo que o apóstolo João está dizendo: ei, igreja, filhinhos, maior é o que está em vocês. O mundo já é do maligno, a sociedade está corrompida, uma boa parte das famílias estão já servindo Satanás, mas maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. O que está em mim, o que está em você, o Espírito Santo de Deus, que nos leva a resistir o diabo, fazer com que ele fuja e destruir todas as obras que ele tem tentado contra as nossas vidas. Faz sentido ou não faz sentido? Estou errado, estou certo, irmãos. Não é porque eu posso estar falando uma heresia aqui, algo, sabe, longe da, né? Mas cheio do Espírito Santo de Deus. Eu falei: Senhor, não dá mais. Repete assim comigo, irmãos. Eu creio e confesso que Jesus Cristo veio em carne. Mais uma vez, fala assim: eu creio e confesso publicamente que Jesus Cristo, ele veio em carne, esvaziou de toda a sua glória, tomou a forma de homem, foi 100% homem, em tudo foi tentado, não pecou, foi preso, morreu numa cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Eu encerro aqui dizendo o seguinte, para aqueles que não conseguiu confessar ou repetir a frase. Primeiro João capítulo 4, versículo 2. Vocês podem conhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus Cristo não procede de Deus. Então, se o Espírito de Deus está em mim, eu confesso que Jesus Cristo veio em carne. Ele foi 100% homem
Ele não foi Deus, claro, ele foi 100% Deus, mas ele foi 100% homem. E aqui está escrito que quem não consegue confessar isso, e teve boca aqui que eu vi fechada, esse espírito eu não quero na Vínculo da Paz. Esse espírito eu não quero na nossa congregação. Essa entidade vai bater e retirada vai recuar em nome do Senhor Jesus Cristo. Não resista ao poder de Deus, não resista à autoridade do Senhor, em nome de Jesus. Espírito do anticristo, espírito maligno, bata em retirada em nome de Jesus. Porque, irmão, sabe esse espírito que muitas das vezes nós permitimos ficar no nosso meio? É ele que traz a contenda entre irmãos. Sabe esse espírito que nós às vezes permitimos? É ele que difama os irmãos. É ele que empresta, que utiliza a língua dessas pessoas que não confessam que Jesus Cristo veio em carne, para falar mal da igreja, para falar mal dos pastores, para falar mal da igreja brasileira, para falar mal daqueles que seguem os princípios de Deus. É esse espírito, irmãos, é esse espírito, irmãos, que leva as pessoas a viverem em uma pornografia. É esse espírito, irmãos, que leva as pessoas, sabe, a ser servas de Satanás. É esse espírito, irmãos, que nós não podemos mais aturar no nosso meio. Amém, amém? Porque ele exalta o mundo. Ele exalta Satanás. E a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E qual é a função desse espírito? Tornar as pessoas amigas do mundo e não de Deus. Irmãos, é duro, né? É duro. Para crente isso é mole. É mole dar glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu estou dizendo está na Bíblia? Está fora de contexto? Está no contexto? Então o que a gente tem que fazer? Então repete comigo. Eu creio e confesso que Jesus Cristo veio em carne. É difícil? Todos falaram agora? Todos declararam isso? Agora vem cá. Eu pedi para você repetir. Agora você pode declarar isso você mesmo? Você vai falar bem alto isso em nome de Jesus. E se tiver algum espírito maligno atuando na vida de alguém, vai se manifestar agora em nome de Jesus. Sim ou não? Glória a Deus. E se travar a boca, e se falar, contar até 3, vocês vão falar isso, tá? 1, 2, 3. Tu viu que embolou? Alguém não falou. Alguém falou em línguas estranhas, ou foi estranhíssima essa língua. Vamos mostrar que o Espírito Santo é que opera na Vínculo da Paz, irmãos? Mais uma vez, 1, 2, 3. Não, mais uma vez. Cala, você não está falando não. Não, pode falar aí. Fala aqui. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu creio que Jesus Cristo veio em carne.
nome de Jesus. E se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como... Cadê a dança? Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus me... eu luto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. Eu luto. Os mais que vencedores. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. Em nome de Jesus, tudo que está tentando contra a tua família, na tua casa, vai ser destruído agora. Maior que está em ti do que o que está no mundo. Eu venço como o rei Davi. Eu venço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move, correndo, eu corro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu corro como o rei Davi. Eu corro como o rei Davi. Eu corro como o rei Davi. Marchando. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu marcho como... Em nome de Jesus, toda força espiritual do mal, todo bloqueio, toda barreira, em nome de Jesus, caia por terra agora. Maior é o que está em nós, uma igreja que confessa que Jesus Cristo veio em carne, não usurpou ser igual a Deus, tomou a forma de homem, habitou em nosso meio, em tudo ele foi tentado, mas não pecou. O Filho de Deus, o Filho do homem, Jesus Cristo de Nazaré. Então, em nome de Jesus, toda obra de magia negra, toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria, todo intento das trevas, toda inversão de valores nos lares, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós quebramos agora. O Espírito de Deus que move as nossas vidas, que se move em nós, nos levanta agora, na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, para repreender todo usurpador, todo ladrão, todo migrador, todo cortador, todo roedor, principados, potestades, forças espirituais do mal, que vem tentando contra as famílias dessa igreja, contra o povo que congrega e se reúne neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo, bate em retirada, recua agora, sai em nome do Senhor Jesus. E o Espírito de Deus que se move em nós, que vem nos conduzir, você pode declarar: se o Espírito de Deus, eu venço. Irmãos, tua voz está muito baixa. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. Eu venço, em nome de Jesus. Eu venço como o rei Davi. Eu venço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. A opressão, a depressão, a melancolia, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tristeza crônica, profunda, em nome de Jesus, está repreendido. Maior é o que está nessa igreja, maior é o que está em nós, em nome de Jesus. Declare isso. Eu venço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. A escassez, a bancarrota, a miséria,
Jesus, a enfermidade, a dor, em nome de Jesus, toda dor saia. Eu venço, eu venço, eu venço como o rei Davi. Oh, venço como o rei Davi. Oh, eu venço como o rei Davi. Eu venço, eu venço, eu venço como o rei Davi. Continue marchando, irmãos. Continue marchando nessa marcha, na marcha mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós aprendemos aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nada pode resistir à igreja do Senhor quando ela está posicionada. Nada pode parar a igreja do Senhor quando ela está posicionada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa se colocar de pé, marchar e em nome do Senhor Jesus, colocar para correr aquilo que está tentando contra a sua saúde física, a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual, tudo aquilo que está tentando contra o teu casamento, contra a tua família, todo mal, sabe, irmãos, que isso caia por terra agora. Não fique parado, você não pode ficar dessa forma, passivo, vendo as coisas acontecerem e deixar elas acontecerem de uma forma onde Deus não vai ser glorificado. Se Deus não está sendo glorificado, irmãos, glorifique a Deus agora, não aceitando esse quadro vexatório na sua casa, na sua família. Se levante em nome do Senhor Jesus, repreende o mal agora em nome de Jesus. A igreja marchando e confrontando e vencendo a resistência do inimigo. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela O peso da tua glória. É hoje, Senhor, é hoje. Eita Deus, aleluias. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. vem com O peso da tua glória me cobrir, flua ao rio de vida. Eita Deus, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito do vivo Deus, Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Queremos ser conduzidos por ti, Espírito Santo. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com peso, vem com peso da tua glória, me cobrir, flua ao rio de vida aqui. Que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória.
em direção à sua casa, ao seu lar. Deus está trazendo essa. Pode continuar louvando, pode continuar louvando. Em direção à sua casa, ao seu lar. Se você tem escritório, levante a sua mão em direção ao seu escritório, à sua casa. Não podemos mais aceitar um quadro que Deus não é glorificado, uma situação onde Deus não está sendo glorificado. Não podemos mais aceitar isso, porque o que glorifica ao Senhor em nossas vidas são as conquistas que Ele nos posicionou para conquistar. Então, em nome de Jesus, maior é o que está em você. O espírito do mundo, do anticristo, já está derrotado. Você está neste mundo, mas maior é o que está em você. No mundo você terá aflição, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo e hoje Ele estabelece a sua vida como mais que vencedora. Você como mais que vencedor, na ousadia do Espírito Santo que habita na sua vida. Levante as suas mãos e repreende tudo que está tentando destruir a sua casa, tudo aquilo que está tentando inverter os valores da sua casa. Levante as suas mãos e comece em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, direcionado pelo Espírito Santo. Eu levanto as minhas mãos em nome de Jesus, para que caia por terra agora toda a força que oprime a minha casa, toda a força que oprime a minha família, toda ação maligna que tenta destruir a minha família, os meus filhos, o meu casamento, em nome do Senhor Jesus, a minha vida financeira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que seja restituído, que seja devolvido aos cofres dessa família, desta casa, aquilo que foi tirado, aquilo que foi roubado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que venha agora, em nome de Jesus, sobre a saúde desta vida, deste homem, desta mulher, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, a plenitude do Teu poder, que venha a plenitude do Teu poder sobre a estrutura física, em nome de Jesus. Toda célula que foi contaminada, em nome de Jesus Cristo, toda parte do corpo, Senhor, que sofre lesão, dano, em nome de Jesus, eu peço agora, venha restituição, venha restauração, venha cura, venha mudança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez sacudirá o que puder ser sacudido, mais uma vez abalará o que puder ser abalado, mais uma vez sacudirá o que puder ser sacudido, mais uma vez abalará o que puder ser abalado. Não resista o poder de Deus. Satanás, bate em retirada. Em nome de Jesus. Mais uma vez sacudirá o que puder ser sacudido, mais uma vez abalará o que puder ser abalado, mais uma vez sacudirá o que puder ser sacudido, mais uma vez abalará o que puder ser abalado, mais uma vez sacudirá o que mais uma vez abalará o que puder ser abalado, mais uma vez sacudirá o que puder ser sacudido, mais uma vez abalará o que puder ser abalado, mais uma vez
que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, Samambaia estremeça diante da majestade de Jesus. Chega na mamacho, regragacho noroyo. Aleluias. Coloque a mão na sua cabeça, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, como autoridade instituída pelo Senhor nessa cidade, neste lugar, como sacerdote, quero abençoar a vida do teu filho, abençoar a vida da tua filha. Eu quero declarar um novo tempo na sua história, na sua trajetória, na sua caminhada, na sua jornada a partir de agora. Em nome de Jesus, que nesse dia fica marcado, em nome de Jesus, que algo sobrenatural começou na vida do teu filho e da tua filha, em nome do Senhor Jesus. E que essas mãos que estão agora sobre a cabeça seja ungida, para que onde ela ser colocada, que seja abençoada. Que esses pés, aonde eles pisarem, seja tomado como herança. Assim eu oro, e na autoridade de Jesus Cristo eu os abençoo, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus.